Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Meu povo, o Cruzeiro que cogitou a contratação do zagueiro Nino, mas pedida do Zenit assustou a diretoria do Cruzeiro. E Pedrinho BH muda de ideia no Cruzeiro e aceita pagar entre 40 e 50 milhões de reais em reforços. E Cruzeiro que deve ter mais de 50 mil torcedores pela sexta vez esse ano no duelo contra o Ceará. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e conferir todas as notícias do nosso Cruzeirão. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas e descontraídas para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá para mais uma resenha! Então, pessoal, que não é novidade para ninguém que o Cruzeiro está, sim, em busca de também um zagueiro, né? E Nino, né, zagueiro de 28 anos que se destacou no Brasil jogando pleno Fluminense, onde conquistou a Libertadores. O Cruzeiro que vem de um empate fora de casa diante do Corinthians no meio da semana em um jogo disputado na Arena Neoquímica, o 0-0 não saiu do placar. Contudo, o Cruzeiro segue na liderança do Brasileirão com 34 pontos. E neste domingo, o Cruzeiro que vai receber o Ceará no Mineirão. O jogo válido pela 17ª rodada promete aí casa cheia e a bola vai rolar a partir das 4 horas da tarde. E de olho na sequência do Brasileirão, a diretoria celeste deve trazer reforços ainda nesta janela de transferências. E o zagueiro Nino fez sucesso no Brasil vestindo a camisa do Fluminense. Lá em 2023, ele foi titular e capitão do time carioca na conquista da Libertadores deste mesmo ano. Na temporada seguinte, o Fluminense negociou o defensor com o Zenit da Rússia. E mesmo estabelecido aí no país europeu, foi revelado que nas últimas horas o Zenit estaria disposto a negociar Nino. E segundo aí o jornalista Pablo Oliveira e também em reportagem do antenadosnofutebol.com.br, né, o Cruzeiro teria despertado o interesse. Mas o cabuloso não é o único a monitorar o zagueiro, que tem passagem pela seleção brasileira. Além do Cruzeiro, o Vasco tentou a contratação de Nino, mas o clube carioca não pode equiparar a contraproposta do Zenit. Por outro lado, o Fluminense, pela identificação com o jogador, o mantém no radar e monitora a situação do atleta. Segundo Oliveira, o Cruzeiro fez uma consulta ao Zenit por Nino, mas decidiu não avançar nas tratativas. Isso porque a pedida dos russos foi considerada muito acima do teto. De acordo com o repórter, é de 15 a 18 milhões de euros, algo na casa aí dos 97,4 a 117 milhões de reais na cotação atual. Pessoal, e apesar de ter feito uma consulta por Nino, o Cruzeiro tem ótimas opções para a nossa defesa, né? Titular absoluto com Leonardo Jardim, Fabrício Bruno tem sido aí destaque nos últimos jogos. Ele fez gol contra o Fluminense e teve uma atuação sólida diante do Corinthians. O nosso argentino também, Lucas Vidalba, também soma grandes performances com a camisa do Cruzeiro nesta temporada. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte aí em busca de contratações. Cruzeiro que é o líder do Brasileirão, onde mantém um ponto de vantagem para o segundo colocado, né, no caso o Flamengo. E isso depois do empate aí sem gols contra o Corinthians na Neoquímica na última quarta-feira. E para continuar brigando pelo título do Brasileirão, o Cruzeiro está no mercado e busca aí reforços. E segundo Paulo Pelaipe, comentou recentemente que a Raposa gostaria de contratar até 3 reforços nessa janela do meio do ano. Vale ressaltar que o Cruzeiro monitora com cautela o mercado, já que a janela de transferências fica aberta até o próximo dia 2 de setembro. E todavia, Pedrinho BH tomou uma decisão que
pode sim mudar os rumos do Cruzeiro nessa janela. Isso porque o diretor, até a metade do mês, só gostaria de comprar jogadores jovens, em boa fase e que não custassem tanto aos cofres do Cruzeiro. Porém, com o mercado inflacionado, Pedrinho BH mudou de ideia e agora aceita investir um pouco mais pesado no Cruzeiro. E nos últimos dias, o dono da nossa SAF aí, né, Pedrinho BH, sondou o Brian Rodrigues, do América do México, mas se assustou com os valores. Pessoal, todavia, soube aí, de acordo com bolavip.com.br, que o dirigente do Cruzeiro, né, tem encontrado dificuldades no mercado, quando mostra aí seu projeto e por isso resolveu mudar sua posição. A partir de agora, o Cruzeiro está disposto a investir um valor de 40 a 50 milhões de reais no jogador, mas quer acertar o alvo. Ou seja, apurou aí, segundo o Bola VIP, que o Cruzeiro terá sim um gasto em jogadores que realmente valem o investimento. Até por isso, Pedrinho BH ressaltou que a busca segue a todo vapor no mercado. Porém, o Cruzeiro vai continuar agindo na surdina até os próximos dias e não tem pressa para anunciar um reforço. A ordem é gastar bem e não errar na contratação aí pra Toca da Raposa. Pessoal, o Cruzeiro que segue firme e forte aí e vai ter mais de 50 mil torcedores pela sexta vez este ano no duelo contra o Ceará. O Cruzeiro, que é acostumado a jogar com o Mineirão lotado, né, deve ter o apoio aí de mais de 50 mil cruzeirenses apaixonados pela sexta vez esse ano. Com grande público no domingo, às 4 horas da tarde, o líder, né, o Cruzeirão cabuloso do Brasileiro, recebe o Ceará pela 17ª rodada do Brasileirão. Segundo o último balanço divulgado pelo Cruzeiro na noite desta quinta-feira, mais de 40 mil ingressos já foram comercializados para o duelo contra o Vozão. E de acordo com a Minas Arena, concessionária que administra o Mineirão, são aguardados aí 50 mil torcedores neste domingo. E as vendas dos bilhetes foram abertas na última segunda-feira e prosseguirão nos próximos dias. Nessa temporada, o Cruzeiro já teve público superior a 50 mil em 5 oportunidades no Gigante da Pampulha, sendo 4 pelo Brasileirão e 1 pelo Campeonato Mineiro. No último domingo, o Cruzeiro, né, comandado por Leonardo Jardim, goleou o Juventude por 4-0 pela 15ª rodada, sob os olhares aí de 52.850 torcedores do Mineirão. O recorde do público do Cruzeiro em casa este ano foi em 18 de maio, quando 61.106 espectadores assistiram o empate sem gols contra o Atlético Mineiro pela 9ª rodada do Brasileirão. Meu povo, na atual edição aí do Campeonato Brasileiro, dentro do Mineirão, em 7 jogos, o Cruzeiro levou 323.557 torcedores ao estádio, uma média de público de 46.222 torcedores. Vale ressaltar que no dia 27 de abril, como mandante, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0 pela 6ª rodada do Brasileirão. O duelo, no entanto, ocorreu no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, após a diretoria do Cruzeiro ter vendido a partida para um grupo de empresários. Naquele dia, 15.398 pessoas assistiram aí ao confronto. Pessoal, hegemonia absoluta do Cruzeiro no Mineirão. Mais um domingo de Mineirão lotado. O Cruzeiro vai com tudo para enfrentar o Ceará para garantir aí a liderança desse Brasileirão. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!